Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, eu sou a jornalista Isaura Daniel e eu estou aqui com vocês para a segunda edição do AmbaCast, o podcast da Agência de Notícias Brasil Árabe, onde a gente fala de países árabes, das conexões do Brasil com aquela região e fala principalmente para quem é empresário e tem interesse em fazer negócios com os árabes. No podcast de hoje, nós vamos conversar sobre um fórum, mas calma aí, não é qualquer fórum, se chama Fórum Econômico Brasil-Países Árabes e vai acontecer agora de 19 a 22 de outubro. E para explicar isso, eu tenho que primeiro dizer que a AMBA é a agência de notícias da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o que muitos de vocês devem saber. E a Câmara é uma instituição que trabalha para aproximar essas duas regiões, para aproximar o Brasil dos países árabes. Coloca empresas dessas duas regiões em contato, coloca frente a frente para comprar, para vender, para cooperar, atua em outras frentes também, área cultural, imigração, mas a pauta econômica é a principal. E a Câmara vem fazendo tudo isso de uma forma muito intensa aí nos últimos anos, levando empresas do Brasil para os países árabes, levando para participar de feira, para participar de missões, trazendo e recebendo os árabes também aqui no Brasil, e uma série de outras atividades. E tudo isso acontece com um fluxo muito grande de idas e vindas, de visitas, os brasileiros lá, os árabes aqui. Esse fórum, ele se tornou assim, tipo um grande encontro dos árabes com os brasileiros. É um fórum que acontece a cada 2 anos e acabou se consolidando como aquele grande encontrão, aquele espaço em que os árabes, os brasileiros, empresários principalmente, se encontram para falar, para discutir cooperação, para discutir comércio e para discutir toda a pauta dessa relação. Isso estava programado para acontecer em abril, só que em março, como todos sabem, chegou o coronavírus. Aí a Câmara Árabe tinha 2 opções. Uma delas era sentar e esperar a pandemia passar, esperar uma vacina chegar, e a outra era fazer essa relação seguir andando, mas por outra via, pelo lugar onde todos nós, ou quase todos nós, nos encontramos desde que a pandemia chegou, que é na frente do computador, na frente dos nossos iPads, smartphones, enfim, na internet. A opção da Câmara Árabe foi a segunda. Foi não deixar esse bonde digital, esse mundo digital passar. E o que a Câmara Árabe vai fazer é que ela vai fazer acontecer esse fórum de forma virtual, de forma digital. Fazer esse grande encontrão entre árabes e brasileiros acontecer na internet agora, de 19 a 22 de outubro. Vai ser um fórum digital para falar das relações dos árabes e dos brasileiros, mas não só isso, também falar de todas as outras pautas que estão aí na prioridade dos países árabes e do Brasil, mas também dos outros países, as pautas mundiais, enfim, como esses países vão se tornar grandes players no futuro, discutir essa relação. Tem mais novidade, que é o formato dele. A gente já viu, desde que a pandemia começou, muito webinar por aí, muita feira digital, enfim, está todo mundo na frente da internet fazendo live, fazendo evento. Só que o que a Câmara vai fazer nesse fórum é algo bastante inovador. Eu tenho acompanhado o trabalho, as plataformas, como elas estão sendo desenvolvidas, e realmente a Câmara está tentando levar um pouco desse modelinho da nossa relação aqui no mundo, dessa nossa relação presencial, de encontro, de possibilidade de troca, para o mundo digital. E para isso, exatamente, que eu trouxe aqui hoje 2 executivas da Câmara Árabe, a Tâmara Machado, que é coordenadora de eventos, e a Fernanda Baltazar, que é gerente de relações institucionais, para falarem desse fórum. Elas estão fazendo, junto com outros profissionais da Câmara Árabe, claro, um trabalho espetacular. A Tâmara, só para vocês saberem, é quem cuida e organiza os eventos da Câmara. Então, um dia a Tâmara está organizando stand, participação de empresas brasileiras na Feira da Síria, outro dia ela está em Dubai também organizando stand e ajudando nas missões lá. E a Fernanda é quem cuida das relações institucionais da entidade. Então, a Fernanda está sempre por aí, falando com gente de governo de todo o canto da África e do Golfo. Tâmara, bem-vinda. Fernanda, bem-vinda.
Eu queria começar conversando com a Tâmara aqui para ela contar para a gente como é essa plataforma aí na internet onde esse fórum vai acontecer. A plataforma foi pensada baseado realmente no que você falou, né? O fórum, ele sempre foi um grande encontro entre os brasileiros e os árabes. Então, o desafio quando chegou a pandemia foi como que a gente vai transformar o maior encontro entre brasileiros e os árabes em algo digital sem perder isso, sem perder essa interação entre eles. E depois de muito estudar o mercado, toda essa nova realidade que a gente está vivendo, a gente então decidiu por transformar o nosso fórum em um fórum digital, mas onde as pessoas pudessem ter interações humanas, mesmo através de um computador, que esse é o principal objetivo dos eventos, né? Então, a gente desenhou uma proposta que está sendo aí super bem sucedida de transformar o nosso evento numa plataforma de stands de participação 3D das empresas, em terceira dimensão. Então, a gente usa um recurso de tecnologia de realidade virtual, onde as empresas elas têm os seus stands, como se elas estivessem numa exposição mesmo, e lá elas têm vários tipos de interação. Então, elas podem mostrar o seu vídeo institucional, como elas mostram nos stands nas feiras. Elas podem trocar cartões com os participantes, elas podem entregar seus folders. E o mais importante, além de mostrar todas as interatividades, as páginas de social media, site, eles podem fazer reuniões ao vivo com quem está visitando a exposição. Se eu sou um patrocinador do evento, eu estou lá disponível e você que é visitante pode entrar lá no meu stand e fazer uma reunião comigo ao vivo. Essa foi a principal ferramenta que a gente encontrou para não perder essa interação nesse encontro, né? Então, foi uma forma que a gente teve de colocar todas as pessoas em contato uma com as outras, não só assistir conteúdo, que é uma parte extremamente importante, mas também a gente conseguir ter essa relação humana entre as pessoas, mesmo através de uma máquina. Esse fórum ele tem 2 ambientes, né? Um ambiente é o do fórum de debates, onde vão estar autoridades, especialistas, falando aí das pautas. O tema principal é o futuro é agora. E vai ter outro espaço, que é esse espaço de exposições, que a Tâmara falou dele um pouquinho mais, que é onde então a pessoa vai ter a opção de entrar nesse espaço de exposição, de circular por essa grande feira, de ver ali o estande da Câmara Árabe, com pessoas também à disposição para conversar, de ver o estande dos patrocinadores, que são todas empresas ou brasileiras que têm interesse nos países árabes, ou árabes que têm interesse no Brasil. Ela vai poder circular e ela vai poder sair desse ambiente onde diz, já tem um indicativo lá dizendo, e entrar para os debates do fórum, e vai poder também sair do fórum, vai ter intervalo durante os debates, e circular por essa feira e fazer seus contatos. Como vai ser aquele tal de café? Porque eu sei que tem, dentro desse espaço de exposições, tem um espaço que se chama café, que ali as pessoas que mesmo que não são expositoras, que só são participantes, elas têm uma possibilidade de entrar e de fazer alguma interação, né? Como é isso? Quem não estiver expondo e quiser conversar com as outras pessoas que também estão visitando, a gente criou esse café de networking. Ele é um café onde você vai e encontra todas as pessoas que estão lá online nesse mesmo momento. E aí as pessoas podem se conectar, conversar, trocar figurinhas, trocar contatos, e fazer um networking também, mesmo que através do computador elas têm essa possibilidade de conversar com quem está visitando também o evento e fazer essa relação aí, esse networking human to human que os eventos proporcionam. Além disso, a gente também vai ter todo o nosso time da Câmara Árabe, no stand da Câmara Árabe, para fazer reuniões ao vivo também com quem estiver visitando. Então, vai ser uma grande plataforma de networking mesmo esse evento. E Tâmara, só finalizando aqui um pouquinho para você nos contar sobre a plataforma do fórum. Como vai ser? Vai ser simplesmente quando a gente entra num Zoom, num webinar, com um monte de gente falando, ou tem alguma coisa de diferente também a parte de debates?
A parte de debates a gente primou muito por não deixar muito monótono. Então a gente tem um trabalho grande artístico, além dos grandes nomes que a Fernanda vai contar depois para a gente, que a gente está trazendo. A gente primou pela parte artística para não ficar um evento monótono, porque afinal, quando a gente está falando de evento online, a gente briga com a TV, com o cachorro, com o e-mail, o chefe. Então, a pessoa, para a gente focar, a gente foi atrás de soluções artísticas e de tecnologia que fizessem com que as pessoas prendessem a atenção. Então, a gente vai ter no primeiro dia uma atração artística muito legal, usando realidade virtual. A gente vai ter um estúdio totalmente feito com tecnologia. Ele não é um estúdio igual aos estúdios de eventos, ele vai ser inteiro tecnológico. E a gente também vai ter a presença dos palestrantes que estão fora do Brasil e no Brasil, parecendo como se eles estivessem dentro do estúdio com a gente. Mas, na verdade, eles vão estar todos online. Não vai ser algo como o Zoom, vai ser um evento muito mais interativo. Você vai ter lá QR Codes que você vai poder colocar no seu celular e assistir alguns outros conteúdos. Você vai poder ver a presença dos nossos parceiros, ver o evento de uma forma como se todos estivessem lá no estúdio ao mesmo tempo, como se você tivesse sentado lá na cadeirinha da plenária assistindo e não da sua casa. Essa é a ideia, de trazer uma realidade virtual para o evento. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Essa semana eu conversei com uma das pessoas que está fazendo essa plataforma e ela me disse que está entre o que há de melhor no mundo mesmo, e a gente vai ver isso então a partir do dia 19. Agora eu quero conversar com a Fernanda. A Fernanda é quem está cuidando da parte de conteúdo desse fórum, claro, juntamente com outros profissionais da Câmara Árabe, quem está chamando todas essas lideranças e especialistas do Brasil e dos países árabes para falar nesse fórum. O tema dele é O Futuro é Agora. Então conta para nós, Fernanda, o que é esse tal de O Futuro é Agora e o que vai ser discutido de interessante nesse fórum. Bom, como você bem colocou, o futuro é agora. E aí, o interessante é que esse tema ele é super propício para o momento que a gente vive hoje, né? Se antes o tema não mudou do fórum que nós iríamos fazer presencial em abril, a única coisa é que a intenção era que a gente se preparasse para o futuro, né? Então, a gente ainda teria um tempinho para se preparar, para ter uma boa base, para chegar daqui a alguns anos e dizer, olha, a gente se preparou bem e agora vai dar certo. Só que aí, enfim, tudo mudou, ninguém esperava. Do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, ninguém esperava o que ia acontecer. Mas esse tema, ele é bem legal e ele casou muito bem, né? Então, efetivamente, o futuro chegou, é agora. E aí a questão é, o que a gente faz? Como que a gente segue? O que vai ser feito, né? Pegou todo mundo de surpresa, como você colocou no começo, mesmo a parte da Câmara, né? Dela se reinventar, dela mudar do físico para o mundo digital, né? Se aqui na Câmara a gente tinha uma realidade de sempre estar viajando, sempre estar em diferentes locais, de reuniões presenciais, seminários, fóruns, de uma hora para outra a gente teve que refazer tudo, manter as conexões, mas de uma maneira digital. E é isso que a gente quer discutir entre Brasil e países árabes. A gente quer discutir o seguinte, ok, e aí a gente está nessa nova realidade, mas quais as perspectivas quando a gente fala de Brasil e de mundo árabe, né? É até mesmo uma forma interessante, um momento interessante e oportuno de quebra de paradigmas, né? A gente entender qual que é a realidade, o que o pessoal dos países árabes, o que eles estão pensando, como eles estão reagindo, né? Até porque com essa questão da pandemia, eles foram atingidos, né? Eles foram atingidos primeiro, a onda chegou lá primeiro para eles do que para a gente, né? Então, são contextos e realidades bem diferentes. A gente está contemplando 4 dias, então a cada dia a gente vai ter um painel, são 4 temáticas diferentes, e aí contemplando um horário que seja oportuno, tanto para a gente ter aí uma discussão rica e uma audiência global, né? Pensando no Brasil, países árabes e para quem se interessa nesse tema e está envolvido. Até porque essa é uma proposta da Câmara, né? A gente sempre coloca que nós estamos onde os árabes estão e não só em um universo bilateral Brasil, região árabe, né? Então a ideia
ter esse olhar 360 graus. Então, para trazer uma perspectiva para o Brasil e os países árabes nesse novo cenário global, então discutir a economia internacional e o comércio também, então o que está acontecendo, qual é o direcionamento, trazendo aí autoridades dos diversos países